Olá, vamos fazer uma viagem juntos através desse vídeo em alguns textos da Bíblia que nos falam, que nos ensinam sobre o arrependimento e a confissão e, sobretudo, o resultado deste ato que nos leva a confessar nossos pecados a Jesus Cristo. Quando ele vier, disse Jesus, fazendo referência ao Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Então, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. E quando ele nos convence, há uma tristeza pelos erros e pelos pecados que cometemos. Esta tristeza, diz Paulo em 2 Coríntios 7, verso 10, é segundo Deus. E é essa tristeza que produz em nós arrependimento para a salvação. Quando Pedro pregou no dia do Pentecostes, quando as pessoas o ouviram falando, ficaram comovidos e lhe perguntaram: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 2, 37 e 38. No Salmo 32, verso 5, o salmista Davi diz que confessou o seu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, ele disse. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O passo seguinte ao arrependimento é a confissão. O Espírito Santo nos convence do pecado, nós sentimos uma tristeza, nos arrependemos e aí confessamos os nossos pecados a Jesus. Quando Jonas pregou à cidade perversa de Nínive, a palavra de Deus diz que eles creram em Deus. E por isso proclamaram um jejum, vestiram-se de roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. Jonas 3, 5 e 10. Então, o resultado do arrependimento e da confissão é a conversão, que nada mais é do que uma mudança de vida, um abandono dos erros e dos pecados cometidos até então. Produzam frutos dignos de arrependimento, dizia João Batista às pessoas que iam ao Jordão para ouvi-lo, Mateus 3, 8. Frutos dignos do arrependimento. O que é isto? Resultado do arrependimento, fruto, resultado do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos, a palavra de Deus nos garante que Jesus nos perdoará. Não importa o que tenhamos feito, se o Espírito Santo nos convencer, se sentirmos tristeza pelos nossos pecados, se nos arrependermos e confessarmos com sinceridade de coração, seremos perdoados, justificados, remidos pelo sangue de Jesus. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que a confessa e deixa ou abandona, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Encobrir as transgressões não nos leva a lugar nenhum, a não ser a perdição eterna. Mas confessar e abandonar nossos erros pela ação, pelo poder de Deus em nossa vida através do Espírito Santo, alcançaremos misericórdia, isto é, a salvação. Deus é paciente, não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento, segundo Pedro 3, verso 9. É isso que Deus quer que aconteça conosco. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que reconhecer meus erros, meus pecados. Eu tenho que sentir tristeza, necessidade de perdão, de graça, de reconciliação. Aí eu confesso o meu pecado, sou perdoado, redimido por Jesus e passo a produzir os frutos do arrependimento. Isto é, eu me converto e passo a viver
uma nova experiência com Jesus Cristo. E Jesus disse que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, verso 7. Deus promete em Miqueias, no capítulo 5, 7, desculpe, verso 19, de que lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta é uma metáfora, é uma alegoria. O mar tem fossas muito profundas, inacessíveis ao ser humano. E Deus, alegoricamente, metaforicamente, diz que nossos pecados, quando confessados e abandonados, serão para sempre esquecidos. Oh, que maravilha, Jesus Cristo! E quando ele conversou com Nicodemos naquela noite, ele disse: Nicodemos, em verdade, eu lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. E o que é o novo nascimento? Nada mais é do que o arrependimento, a confissão dos nossos pecados a Jesus Cristo, a consequente justificação e remissão desses pecados e uma conversão, uma mudança de direção, uma nova experiência de vida com Jesus Cristo. Isto é novo nascimento. Isto é uma nova natureza. Isto é viver em Cristo para a honra e para a glória de Cristo, cada dia neste mundo até que ele venha nos buscar. Que de fato você tenha experimentado esta experiência magnífica da salvação através do arrependimento e da confissão e do abandono de seus pecados, vivendo em Cristo uma nova criatura e uma nova experiência de salvação com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.